Tudo bom, turma? Joia? Sejam bem-vindos a mais um bloco. No bloco anterior a gente falou a respeito do dimensionamento pela capacidade de corrente e agora a gente vai fazer esse exemplo, tá? Então vamos lá no exemplo. Um circuito de 1.200 watts de iluminação e tomadas de uso geral. Percebam aqui que já tem o primeiro peguinha nessa questão, né? Então ele está misturando iluminação com tomadas de uso geral. Eu sugiro que vocês não façam isso, tá? Fase neutro, fator de potência 0,8, passa no interior de um eletroduto embutido de PVC, tá? E esse eletroduto, dentro dele tem outros dois circuitos, com dois condutores carregados. Então perceba que aqui, no caso, a gente possui três circuitos dentro do eletroduto, o que a gente quer dimensionar e outros dois circuitos. Ele fala que o condutor a ser utilizado é o PVC 70, o método de instalação é o tipo B1, né, 7 e 8, que é o embutido em alvenaria. Tem três eletrodos horizontalmente embutidos em alvenaria. Ele fala que a temperatura ambiente é de 35 graus Celsius e que a tensão é de 220 volts. E aí ele pede para determinar a seção do condutor pelo critério da capacidade de condução de corrente, levando-se em consideração os fatores de correção. Além de fazer esse dimensionamento, a gente também vai aplicar o critério da seção mínima, já para vocês irem se familiarizando. Então, o primeiro passo aqui, pessoal, é calcular a corrente de projeto. Então, como é um circuito monofásico, eu vou usar essa fórmula aqui, né? O P igual a VI vezes fator de potência, logo a corrente de projeto IB vai ser igual a P sobre V vezes fator de potência. Então vai dar 1.200 watts dividido por 220 vezes 0,8 igual a aproximadamente 6,82 amperes, tá? Bom, pessoal, o segundo passo, né, é você determinar qual é o método de instalação. Então o enunciado já falou que é o 7 e 8 embutido em alvenaria B1. Então tá aqui. O terceiro passo, pessoal, vai ser o quê? Fator de correção de temperatura. Então, ele já nos informou que nós temos um condutor do tipo PVC 70, tá? Esse nosso condutor do tipo PVC, ele vai ter dois fatores de correção. Fatores de correção para solo, né? E fatores de correção considerando temperatura ambiente, tá? No caso, como a gente está considerando temperatura ambiente ao ar livre, você tem como referência temperatura ao ar livre de referência de 30 graus, tá? Como o enunciado nos diz que a temperatura era de 35 graus, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o condutor do tipo PVC aqui e vamos pegar a temperatura de 35 graus, tá? Cruzando a coluna PVC com a temperatura 35 graus, eu chego em 0,94. A professora, se estivesse enterrado em solo, essa tabela aqui ela continua. Ela tem aqui abaixo, né, a disposição para quando está enterrado em solo. Aí você tem outros fatores de referência de temperatura para solo. Quarto passo aqui, vamos aplicar o fator de correção por agrupamento de circuitos. O enunciado já falou que nós temos três circuitos. Então, eu venho aqui na coluna do 3 e vou olhar qual que é a forma de agrupamento. Então, vai ser aqui em feixe ao ar livre ou sobre superfície embutido em conduto fechado. Então, vai ser o item 1 aqui, tá? Está embutido em conduto fechado, em eletroduto. Então, cruzando a coluna 3 com a linha de referência 1, eu chego a um fator de correção de agrupamento de 0,7. O próximo fator de correção, pessoal, é o de resistividade térmica do solo. Como o nosso condutor não está enterrado, nós podemos desconsiderar esse fator de correção. Se ele estivesse enterrado em solo, aí nós teríamos que considerar. Como não está, a gente pode considerar o K3 igual a 1 ou tirar ele da equação. O K4, pessoal,
diz respeito ao fator de correção de agrupamento de eletrodutos enterrados. Então, agora a gente está falando a respeito de agrupamento de eletrodutos, porém, novamente enterrado em solo. Como não é o nosso caso, como o nosso caso está embutido em alvenaria, nós vamos considerar o K4 igual a 1 ou retirar ele da equação. Então, feito isso, pessoal, calculando a corrente fictícia de projeto IB' igual a IB sobre K1 vezes K2 vezes K3 vezes K4, a gente vai chegar, né, substituindo os valores encontrados, a gente vai chegar num valor de 10,36 amperes de corrente fictícia. O que isso quer dizer? Se eu pegar um multímetro e for medir o nosso circuito, a corrente real que eu vou medir é a corrente de projeto, é os 6,8 amperes. Porém, devido aos fatores externos ao circuito, nosso circuito vai aquecer de tal forma que é como se passasse por ele uma corrente fictícia de 10,36 amperes. Então, esse é o princípio de dimensionamento utilizando os fatores de correção. Tá? Achada essa corrente, agora nós vamos fazer o quê? Vamos procurar aqui na tabela da norma PVC 70 qual é a seção do nosso condutor. Tá? Então, eu sei que a corrente de projeto é 6,82, a corrente fictícia é 10,36. Então, vamos lá. Se eu pegar uma instalação do tipo B1 com 2 condutores carregados, se eu fosse aplicar a corrente de projeto, que seria de 6,82, bastaria utilizar o quê? Um condutor de meio milímetro quadrado. Tá? Só que devido à corrente fictícia, eu vou pegar esse condutor aqui que suporta até 11 amperes. Ok? Então, eu pego um condutor de 0,75 milímetros quadrados. Entenderam aqui, pessoal, por que foi utilizado o condutor de 0,75 e não de 0,5? Porque a gente está considerando as correções, os fatores de correção, e estamos assumindo que esses fatores de correção produzem um efeito térmico equivalente ao da nossa corrente fictícia. Certo? Bom, pessoal, fizemos o dimensionamento pelo critério da capacidade de condução de corrente. Mas, considerando que a gente tem que pegar a maior seção dos 6 critérios e por enquanto a gente só viu esses 2, vamos comparar então com o critério da seção mínima. Comparando com a seção mínima, o que ela nos diz? Ela nos diz o seguinte: se eu tenho um circuito de iluminação, eu tenho que usar no mínimo 1,5 milímetro quadrado de cobre. Se eu tenho um circuito de força, ou seja, tomadas, eu tenho que usar no mínimo 2,5 milímetros quadrados. Como o nosso problema aqui teve um peguinha, e ele falou que é um circuito de iluminação e força, né? Então você tem que utilizar o maior, que seria 2,5. Pela capacidade de condução de corrente, eu cheguei num condutor de 0,75 milímetros quadrados. Porém, pelo critério da seção mínima, eu preciso no mínimo de um condutor de 2,5 porque eu tenho força, né? Eu tenho tomadas de uso geral ali. Portanto, considerando os 2 critérios, pegando a seção do maior, a gente teria que dimensionar a seção de 2,5 milímetros quadrados. Depois que a gente vê os 6 critérios, vocês terão que considerar também o restante. Tá? E aí vai prevalecer a maior seção. Bom, pessoal, como que ficaria o dimensionamento do condutor neutro neste caso? O dimensionamento do neutro, pessoal, nós aplicaríamos aquela tabela. Seções menores que 25 milímetros quadrados, considerando que as distorções harmônicas não são significativas nesse problema, a gente pode usar uma seção de condutor neutro igual à seção do fase. Então, neste caso, assumiríamos também uma seção de 2,5 milímetros quadrados. Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham compreendido como fazer esse dimensionamento por esses 2 critérios. Nas aulas subsequentes, nós vamos ver os critérios restantes. Tá? Façam a atividade que vai ficar disponível na plataforma Moodle. Faça a leitura do material, né, desse material aqui dos slides da aula de hoje. Se for preciso, assista novamente essa videoaula e também, né, caso necessário, assista aos vídeos e materiais complementares.
Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar no grupo do WhatsApp, ou através do e-mail, ou através do fórum na própria plataforma Moodle. Pessoal, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.